Olá, meu nome é José Paulo Pinhatari Rosas, sou especialista em implantodontia e especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Estou novamente no projeto Saúde Bucal do programa João Soares Saúde para falar de disfunção temporomandibular e dor orofacial. No programa anterior, nós comentamos sobre as causas, os sinais e sintomas que acometem a articulação temporomandibular. Essa articulação é uma articulação que une os ossos da mandíbula e do crânio, perto da região da orelha. Essa articulação ela é muito inervada e ao redor dela existem muitos músculos que podem ser acometidos por dor, que podem se irradiar por toda a cabeça e pescoço. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o tratamento dessas disfunções que proporcionam alívio e cura para esses pacientes que são acometidos dessa disfunção. A disfunção temporomandibular é um conjunto de sinais e sintomas que acometem a região da articulação temporomandibular, ATM. Os sinais e sintomas mais comuns dessa disfunção são dor de cabeça, estalos na articulação, dificuldade ou dor para abrir ou fechar a boca, cansaço muscular, tontura e zumbido no ouvido, apertamento dental e bruxismo. O bruxismo é um hábito parafuncional que acomete os pacientes que rangem os dentes. Esse hábito que os pacientes têm de ranger os dentes é muito danoso para o sistema mastigatório. Ele acontece principalmente à noite, a pessoa não se dá conta que está rangendo os dentes. Muitas vezes a pessoa fica sabendo que range os dentes pelo companheiro que dorme junto, porque escuta o barulho. É muito comum isso e os pacientes reclamam porque começa a haver um desgaste nos dentes e pode ser até acompanhado de dor na região das articulações, dor muscular, ou mesmo a paciente não sente nenhum tipo de dor, somente o desgaste dental. As causas do bruxismo são muito obscuras ainda para a ciência. Não foi descoberto exatamente uma causa para esse problema. Dentre elas, a gente pode incluir a má posição dos dentes, que a gente chama de maloclusão, problemas na fisiologia do sono, são causas importantes do bruxismo, o estresse emocional, ele causa problemas de bruxismo, fatores psicológicos, uso de drogas e alguns medicamentos podem desencadear o bruxismo, porém, a maioria das causas ainda nós não sabemos definir quais são. Quais são os efeitos do bruxismo? O bruxismo ele é muito danoso para nossos dentes. Vocês podem notar aqui que há um desgaste irregular dos dentes. Os nossos dentes eles se desgastam com o passar do tempo. Com a idade eles vão se desgastando, mas é um desgaste fisiológico. Nesse caso, o desgaste é patológico. A gente pode ver que são desgastes irregulares em vários dentes, podendo haver até uma destruição quase que total dos dentes, com fraturas, desgastes acentuados. Isso tudo é o efeito do bruxismo. Outro tipo de desgaste que nós podemos observar nos pacientes é esse padrão uniforme de desgaste. Notem que os dentes estão desgastados uniformemente. Este problema é progressivo, esse desgaste é progressivo. Se a gente não intervir, esses dentes vão ser desgastados até chegar perto da raiz. Aqui nós podemos notar um desgaste severo, um problema muito grave de bruxismo, que além de haver esse desgaste dos dentes, houve diastemas, que são espaços entre os dentes. Esses espaços dão um problema estético considerável. Tá? Nesse caso, nós podemos ver um estágio inicial do bruxismo, onde a ponta do canino começa primeiro a se desgastar, tá? Depois vão passando para outros dentes. Esse é um dos primeiros sinais
que os pacientes apresentam de bruxismo. Isso o dentista está apto a diagnosticar e a tomar as devidas providências. Outro caso de bruxismo avançado é este, onde há esse desgaste acentuado dos incisivos centrais e um diastema muito grande. Parece que a pessoa até perdeu um dente, mas não é. É um espaço que abriu entre os dentes. Tudo isso são efeitos do bruxismo. Agora eu vou falar do tratamento das disfunções temporomandibulares. Uma das primeiras conversas que a gente tem quando o paciente nos procura em nossa clínica é sobre o estresse. O estresse ele está muito ligado com os problemas da articulação temporomandibulares. Os pacientes estressados, eles descarregam todos os seus problemas na boca. Tem um alto nível de estresse, então isso pode levar a problemas de disfunção temporomandibular. Então, um fator é combater o estresse. Como? Com hábitos saudáveis, hábitos alimentares, hábitos de vida saudável, prática de esportes. A pessoa ela deve ter uma vida normal, onde isso vai ajudar muito no tratamento. Não basta ter bons dentes para ficar livre de problemas na articulação. Muitos pacientes têm dentes perfeitos e têm problemas de articulação temporomandibular. Por quê? Porque o estresse. Esse estresse está muito ligado aos problemas da articulação. O primeiro passo para a gente tratar esses pacientes é colocar uma placa de relaxamento muscular. Essa placa é uma placa de acrílico rígido. Não pode ser aquelas plaquinhas de silicone molinhas. Essas placas de silicone são muito danosas, elas estimulam o sistema mastigatório e já essas placas de acrílico rígido, o que elas fazem? Elas diminuem a atividade neuromuscular, causando um relaxamento muscular. Esse é o primeiro passo. Essa placa é colocada na parte superior, nos dentes superiores, presa nos dentes superiores, tá? Ela até tem uma estética razoável, e esse paciente deve usar essa placa obrigatoriamente para dormir, tá? Para todos os casos a gente recomenda que o paciente use para dormir. Essa placa, o que ela faz? Ela simula que o paciente tem a dentição perfeita. Então ela produz um relaxamento muscular e ainda uma dissipação das forças mastigatórias muito melhor. O paciente tem uma melhora inicial muito grande. Aqui uma outra visão da placa miorrelaxante de relaxamento muscular, a espessura da placa. Como eu disse, essa placa tem que ser usada de preferência à noite. Se o caso for muito severo, o paciente pode usar durante o dia. Ela não atrapalha para falar, porque com o uso constante dessa placa, o paciente vai acostumando e pode até falar melhor, mas o recomendado é usar durante a noite. Para quem tem bruxismo severo, o que nós fazemos? O uso da placa para proteger do desgaste dos dentes. O paciente vai desgastar a placa. Essa placa não vai conter o bruxismo. Ela simplesmente é usada para proteger os dentes e o paciente não desgastar mais seus dentes. Por isso, ela tem que ser trocada regularmente. Esse paciente de bruxismo, ele vai usar placa protetora enquanto ele ranger os dentes. Se por acaso algum dia ele parar de ranger, ele não precisa usar mais essa placa. A segunda etapa do tratamento das disfunções temporomandibulares é o tratamento por ajuste oclusal. Muitos dos pacientes eu consigo tratar e resolver os casos simplesmente com um pequeno desgaste nos dentes para redistribuir os contatos e deixar esses contatos mais uniformes, de modo que o paciente consiga mastigar os alimentos melhor, com menos trabalho, e essas forças mastigatórias se dissipem naturalmente. Muitos pacientes terminam o caso aqui, não precisam usar mais placa, e o caso vai ficar em controle por alguns meses, 3 meses, 4 meses, e depois esse paciente tem alta. A terceira etapa do tratamento da disfunção temporomandibular é a reabilitação oral.
Alguns pacientes necessitam de troca das restaurações desgastadas. Restaurações muito antigas, sem contorno e sem anatomia, podem ser substituídas por restaurações novas, com anatomia normal, correta, onde a mastigação vai ficar mais facilitada. Outros pacientes precisam de reposição de dentes perdidos através de próteses ou implantes. Vejam que nesse caso, o paciente com a dentição toda irregular, foram trocadas por coroas de cerâmica, proporcionando, além de uma estética muito melhor, uma função satisfatória. Nesse caso, o paciente usava uma prótese removível muito antiga, totalmente desgastada, sem função. Foi reabilitado com implantes, colocados 3 implantes de um lado, 3 do outro, 6 implantes, e foi feita uma prótese tipo protocolo, parafusada. E vejam o resultado final, além da estética satisfatória, uma função devolvida a função normal para esse paciente. As próteses totais, muito antigas, devem ser substituídas por novas. Vejam a diferença de uma paciente que usava prótese total, bem desgastada, e a prótese nova, dando uma aparência bem mais jovem para essa senhora. E, em outro caso, quando não é necessário substituição por prótese, apenas a correção ortodôntica já vai ser o final do tratamento para esses pacientes. Eu gostaria de salientar que o diagnóstico precoce dos problemas de articulação temporomandibular é muito importante para o bom andamento do tratamento e prognóstico. Além disso, as placas miorrelaxantes não devem ser utilizadas indefinidamente. Elas necessitam de ajuste constante sob supervisão do cirurgião dentista. Além disso, existem tratamentos que não precisam de placa miorrelaxante. Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e até um próximo programa.